Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Amém. Fico muito alegre, muito feliz de estar aqui em mais um domingo com vocês, né? Gostei demais do título, né? Mulher de Deus e do pastor Alan, né? Esse aí foi excelente. Que os irmãos possam, nesse momento, né, ficarem à vontade para poder buscarem ao Senhor em oração enquanto eu estou aqui pregando. Por que eu digo isso? Porque enquanto alguém está pregando aqui na frente, está falando a palavra de Deus. De maneira nenhuma quem vem aqui fala de si mesmo, fala da palavra, daquilo que Deus está trazendo aos nossos corações. Então, nesse momento, é o momento que Deus está falando com você. E se Deus está falando algo com você, abra sua mente, o seu entendimento, para falar também com Ele. Para que Ele possa trazer respostas, para que Ele possa trazer direcionamento, um novo fôlego, uma nova alegria, uma nova visão para você, para a sua vida, enquanto nós estamos aqui falando. Como o Raoni bem disse, né? O pastor está viajando, ele está fora por alguns dias para poder participar de um treinamento, de um curso, que os irmãos estejam orando por ele, né? A minha oração quando ele foi para que Deus trouxesse ao coração dele aquilo que ele precisa como resposta para nós, como igreja, aquilo que nós estamos esperando, aquilo que o Senhor quer fazer das nossas vidas, amém? Então estejam orando por ele nesse sentido, para que ele traga aquilo que o Senhor está colocando no coração dele, bem fresquinho, para poder vir para os nossos corações, amém? Vamos orar então mais uma vez, mas antes disso, vamos ler aqui a Bíblia. Queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis. Irmãos, eu tenho lido essa parte da Bíblia, as histórias dos reis, e eu tenho aprendido muito, tem sido muito precioso esse tempo de leitura de reis. E aqui, em 2 Reis 13, nós vemos a história de alguns reis, e eu gostaria de focar numa pequena parte da história de um deles, para trazer uma mensagem para os nossos corações. Nós vamos ler 2 Reis 13. Neste momento, nós vamos ler o versículo 17. 2 Reis 13, 17. A minha versão é NAA, só para que os irmãos possam comparar. E se quem está também na projeção quiser colocar NAA para os irmãos acompanharem. Nós vamos ler apenas o 17 e depois a gente vai ler um pouquinho mais dessa história. Diz assim: E disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Amém? Você pode dizer para a pessoa aí do seu lado: você vencerá? Você vencerá até o fim, até acabar com eles. Amém? A gente vai pensar com calma quem são esses eles aí, tá? Cuidado nessa hora, vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela sua igreja aqui reunida, Pai. Pelos momentos maravilhosos de te adorar, de te louvar, e pela sua graciosa presença aqui entre nós. Pai, nós queremos continuar com essa presença viva, pulsando dentro dos nossos corações e nas nossas mentes. Usa a minha vida nesse momento, Pai, como uma voz, para falar aquilo que o Senhor quer falar ao coração da sua igreja. A minha oração, Pai Santo, é para que a mente deles seja liberada, é para que o corpo deles, Pai, seja transformado, é para que a vontade deles seja atingida, que as emoções sejam tocadas, Pai, pela tua palavra, de maneira tal, Pai, que ela venha produzir arrependimento, consolo, transformação, encorajamento, uma mudança, Pai, que passe das 20 horas nesse dia, que passe do final desse culto e que alcance a segunda e os demais dias da vida de cada um deles. A minha oração pelos meus irmãos, Pai, é para que o Senhor fale e que eles ouçam a voz do Senhor nesse momento. Obrigada, Pai Santo, porque eu sei que o Senhor ouve a minha oração, eu sei que o Senhor sempre nos ouve, e eu te agradeço, Pai, porque os resultados vêm de ti, em nome de Jesus, amém. Amém, vocês podem se assentar, estejam em liberdade nesse momento.
Irmãos, eu vou trazer para vocês um sermão que não é totalmente meu. Eu quero dar aqui as honras ao pastor, alguém já deve ter ouvido falar dele, Pascoal Piragini Júnior, da Igreja PIB de Curitiba. O que acontece? Eu fiquei tão fissurada nesse texto, quando eu li ele há mais ou menos um mês atrás, que eu comecei a pesquisar e a estudar sobre ele. E encontrei um sermão maravilhoso do pastor Pascoal. E fiquei pensando e repensando, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor quer que eu fale sobre isso com a igreja? É da vontade do Senhor que eu traga esse assunto? E senti a confirmação no meu coração de que eu precisava trazer ao coração dos irmãos a respeito dessa história. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história, o finzinho, da história do rei Jeoás, que foi rei de Israel. Quando nós lemos os reis, a gente vê que eles têm nomes muito parecidos, confunde bastante, às vezes o filho tem o nome do tataravô, a gente fica a saber, será que esse é o mesmo e tudo mais? Só que nós vamos focar só nesse, então eu quero crer que a confusão não vai acontecer. E à medida que a gente vai lendo, relendo a Bíblia, a gente vai tendo mais clareza. A gente precisa ler a Bíblia com os olhos bem abertos, pedindo ao Espírito Santo para nos ensinar. Às vezes com um caderninho do lado, uma caneta para poder anotar, Fulano foi rei de Israel, fulano foi rei de Judá, que vem tudo misturado aqui. Era a forma que eles escreviam, mas fala muito ao nosso coração quando a gente está atento. Então, sem mais delongas, quero conversar um pouco com vocês aqui para a gente introduzir o assunto, sobre governo, sobre domínio. Eu creio que todo mundo sabe que lá em Gênesis 1, quando Deus criou os seres humanos, Ele deu ao homem uma função, que foi a função de dominar a terra, a função de governar a terra. E essa função persiste sobre nós. Nós continuamos sendo os dominadores, os governadores da terra, de toda a criação, de toda a natureza. Homens e mulheres foram criados para governar, para dominar. E há uma verdade tão grande nisso, que onde há um ser humano posicionado, ali há um governo estabelecido. Onde existe uma pessoa ocupando uma função, ocupando uma posição, ali há um governo estabelecido. E o que um governante faz, afinal de contas? Um governante, ele precisa administrar recursos, distribuindo os recursos, alocando em certas áreas, escolhendo onde ele precisa colocá-los. Um governante também precisa fazer com que as leis aconteçam. Ele tem a responsabilidade de manter a ordem através das leis. Um governante também precisa defender os interesses do povo governado. Ele zela por todas aquelas pessoas que estão ali no ambiente dele. Um governante também vai representar esse povo. Ele vai representar a cultura do povo, os ideais do povo, os princípios do povo. O governante, então, é um gestor. E como gestor, ele tem um posicionamento que vai refletir em tudo. Nós temos um princípio da administração pública, que é a impessoalidade. Então, pelas placas de obras da cidade, não pode vir escrito prefeito fulano de tal. Vem escrito Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Não é assim que a gente vê? Quando existe uma obra, algum lugar grande. No nosso país existe esse princípio. Não pode ficar falando que sou eu, pessoa, que estou fazendo. É a prefeitura que está fazendo. Porém, quando a gente acha um buraco na rua, a gente reclama de quem? Do prefeito. A gente às vezes até usa a expressão prefeitura também, mas a gente fala da pessoa. A figura do gestor vai refletir em tudo. Sempre que a gente ver uma coisa mal organizada, mal colocada ali naquela posição onde ele está governando, a gente vai falar a respeito dele. E o gestor, ele vai então assinar todos os lugares da esfera do seu domínio. O nome dele sempre está ligado. Aí, depois dessa volta toda, vem a pergunta, que eu gosto de perguntar. Aprendi com Jesus. Onde Deus te colocou para governar, meu irmão? Onde Deus te colocou para dominar? Deus te colocou numa posição dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, na igreja, na escola. Você tem o seu quarto, você tem a sua casa, tem o seu serviço ministerial. Aí onde você está posicionado, você está governando. Há um governo estabelecido por você neste local.
Será que, diante disso, nós temos ignorado a nossa influência, o nosso poder de domínio, o nosso poder de governo? Como que nós estamos lidando com isso? Por muitas vezes nós somos enganados com pensamentos de que a nossa opinião não faz diferença, de que nós somos um zero à esquerda, que naquele grupo, naquele ambiente, eu não sou importante, eu não influencio. O inimigo, muitas vezes, ele nos lança essas palavras para nos paralisar, para nos parar. E com isso nós retrocedemos, achando que o que nós fazemos não tem importância. Mas eu queria te pedir para poder substituir essa mentira por uma verdade. Onde você está? Você está numa posição de domínio. Você está numa posição de governo. Amém? Amém? Toda autoridade é dada por Deus, a palavra nos garante isso. E toda autoridade dada por Deus, ela é revertida em serviço. Nós não temos autorização para sermos autoritários, né? Me permitam esse jogo de palavras. Mas nós temos uma responsabilidade de usar a nossa autoridade em serviço aos outros. E a nossa autoridade se manifesta em influência. Talvez você não percebe, mas aquela pessoa que te segue nas redes sociais, ou aquela pessoa para quem você dá uma carona, com quem você conversa no ônibus, que você está lá no seu ambiente de trabalho, ela é influenciada por você. Talvez você parou de acreditar que como adulto e tendo filhos adultos, você não está influenciando mais os seus filhos. Ou talvez como filhos, nós não percebemos o poder de influenciar o andamento da nossa casa que nós temos. Muitas vezes não percebemos que a esfera do nosso domínio é apenas ali aquele quarto. Por sermos solteiros, por não termos ali mais outras coisas, achamos que não é importante, mas isso é uma mentira. Nós, através da Bíblia, sabemos que Jesus nos chamou para fazermos grande diferença nesse mundo, amém? Ele nos chama de quê? Ele nos chama de sal, ele nos chama de luz. Ele fala que os seus são nação eleita, são povo adquirido, sacerdócio santo. Ele fala que somos embaixadores do reino dele, cartas vivas. Talvez as pessoas que estão andando com você nunca vão ler uma Bíblia física, mas estão vendo você. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem um domínio sobre essa terra, tem uma influência, tem um governo. Até aquela pessoa talvez que nós mais desprezamos, que a gente vê ali na sarjeta, dormindo na rua, naquele lugar. É interessante, né? A gente pode até fazer uma piada. Dificilmente a gente vê um morador de rua sem um cachorrinho, sem alguém que anda com ele, que dependa dele. Ele sempre está influenciando alguém. Ele, primeiramente, é líder dele mesmo, como a gente ouve tanto falar por aí. Mas nós também vemos que influenciamos outras pessoas. Todo ser humano faz isso, porque faz parte da identidade dele. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, e Ele nos fez assim. Mas talvez você me pergunte então, como é que eu sou então isso tudo aí que Jesus falou? Se tudo ao meu redor está caindo aos pedaços, se está tudo desmoronando, se está tudo tão difícil, se eu olho para os meus filhos, para o meu casamento, para a minha casa, para o meu local de trabalho, para o meu bairro, e eu só enxergo as dificuldades. Eu queria te dar uma resposta hoje. Se você não vê respostas fáceis para a situação que você está vivendo hoje, saiba de uma coisa: você é a resposta. Você é alguém que pode mudar tudo ao seu redor. Você é uma resposta. Quando você ouve a voz de Deus e obedece. Nós vamos falar sobre isso hoje, vendo a história do Jeoás. Eu vou ter que falar Jeoás devagar, todas as vezes, para não misturar o nome dele com o filho dele. Então, vamos lá. Em 2 Reis 13, vamos ler novamente. Nós vamos ler agora, podem ficar assentados mesmo, do 14 até o 19. Fala assim. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas.
Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora você vai vencê-los só 3 vezes. Amém? Eu achei esse texto tão cheio de enigmas, né? Cheio de alguma coisa a mais. Eu li, reli, fiquei pensando, gente, mas para que esse teatro todo? O que Eliseu, um profeta tão poderoso em obras, aquele que recebeu a porção dobrada do seu antecessor de Elias, aquele homem que ali estava, eu creio, na beirada da cama ali, a ponto de morrer enfermo, o que ele queria dizer com tudo isso? Por que o rei recebeu dessa forma e por que o profeta ficou bravo? E pensando sobre tudo isso, eu descobri que as flechas da vitória que são ditas nesses versículos falam a respeito das pessoas que Deus quer usar. Você, meu querido, tem arco e flecha na sua mão. Não sei em que posição que Deus te colocou, como você se identificou no meio da minha introdução toda, mas você tem uma posição e você tem arco e flecha na sua mão. Agora, como é que você está atirando? O que é que você está fazendo com esse arco e essa flecha? Essa história quer nos falar sobre isso, sobre as flechas que Deus quer usar, as pessoas que Deus quer usar. Esse é o último sermão, a última palavra profética de Eliseu. E ele queria dizer ao rei Jeoás: você vai usar uma flecha, você vai atirar a flecha, as suas atitudes vão determinar uma grande vitória para o seu governo, para o seu povo. Você vai fazer isso. A flecha da vitória está em nossas mãos, meus queridos. Está nas mãos das pessoas que Deus chamou para concretizar os planos dele. Nós somos resposta para a nossa família. Talvez às vezes a gente se sente solitário. Não, mas sou só eu que oro, sou só eu que busco. Eu estou tentando e eu não consigo. Talvez a situação às vezes fica tão difícil no ambiente de trabalho, que a gente tem até uma posição meio assim de largar para lá, né? Esse povo aí que se entende com as culturas deles, com os pensamentos deles, eu vou seguir a Deus e eles que, cabum, que se explodam. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Deus e para aquilo que Ele nos chamou para ser e fazer. Para isso, então, eu queria trazer alguns requisitos que nós precisamos entender e cumprir para usarmos as flechas da vitória do Senhor e para sermos esses atiradores vitoriosos. O primeiro deles é que nós precisamos reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Nós vivemos uma cultura de absoluta distração. Amém? Infelizmente, gente, vamos ter que dizer um amém bem grande para essa frase. Por quê? Porque nós andamos muito distraídos, andamos tão ligados, em outras coisas. Já voltou. Voltou. Será que fui eu, gente? Me perdoem, olha. Não deixe isso te distrair. Vamos voltar aqui para a palavra. Nós estamos vivendo num tempo de muitas distrações. Às vezes nós somos distraídos pelas redes sociais, Todo mundo está cansado de ouvir falar isso, não é verdade? Eu, pelo menos, quando alguém vira e fala, porque as redes sociais... Mas, gente, é verdade. Se a gente não vigia, a gente passa o quê? O dia inteiro. De rede social em rede social, de série em série, de filme em filme. E a gente não para ouvir Deus.
Muitas vezes nós estamos tão distraídos, correndo atrás do nosso dinheiro, das nossas necessidades, das necessidades do nosso governo, da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente não reconhece as oportunidades de Deus para as nossas vidas. Mas o rei Jeoás, ele fez algo muito interessante. Ele foi ao profeta Eliseu ali, quando Eliseu estava à beira da morte. No versículo 11 do mesmo capítulo 13, nós lemos aquele breve resumo da vida de Jeoás, e fala no versículo 11, que Jeoás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fala que ele não se afastou dos pecados, né, do seu antecessor Jeroboão, e ele andou nos mesmos pecados e fez muitas coisas erradas que desagravam ao Senhor, ainda sendo rei do povo. Porém, Jeoás, ele aproveitou aquele momento. Era uma oportunidade. Possivelmente, né, Eliseu já deve ter dado algumas profecias para ele, até contrárias, né, no sentido de que chamando a atenção dele, falando com ele que ele estava agindo de forma errada em alguma situação. Mas Jeoás foi até o profeta para ouvir o que Deus tinha para dizer a ele. Quando ele chorou ali diante do profeta, ele reconheceu o quanto Eliseu era importante ali naquele momento para o povo de Israel. Quando usa essa expressão, né, carros de Israel e seus cavaleiros, está falando assim do poder, né, da representatividade grandiosa de Eliseu ali para toda a terra. E ele reconheceu, Jeoás reconheceu que era um tempo de ouvir Deus, que era uma oportunidade. Será que nós estamos deixando passar as oportunidades de ouvir a Deus, de entender o que Deus tem para as nossas vidas? Por que que muitas vezes nós fazemos isso? As circunstâncias da vida, irmãos, elas gritam conosco. É interessante que Deus fala, Deus sussurra, Deus fala através da Bíblia, da palavra, nas nossas leituras. Ele usa pessoas em pregações, em versículos. Ele fala conosco. E as circunstâncias, irmãos, sinceramente, na minha opinião, as circunstâncias, elas gritam. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, o mundo em que estamos vivendo, nós percebemos, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso ouvir a Deus. Se eu continuar tão distraído assim, onde que eu vou parar? Meu relacionamento com Deus precisa me sustentar em tempos tão difíceis, de tanta ansiedade e de tanta maldade que nós estamos vivendo. Jeoás, ele teve coragem de ir ali até o profeta e ouvir o que o profeta dizia. Agora, irmãos, nós aqui no nosso tempo precisamos compreender que Deus também quer falar conosco. Ele pode usar uma pessoa? Pode. Ele pode usar uma palavra? Pode. Ele pode te falar numa revelação pessoal, pode te falar através de sonhos. Ele fala na leitura da palavra sempre que a lemos. Deus é um Deus que fala. Deus não é um Deus mudo, um Deus distante que não se preocupa com você. Ele se preocupa com você nas suas necessidades menorzinhas. E Ele conhece toda a sua intimidade, tudo que você tem, tudo que você é, aquilo que às vezes nós não admitimos para os outros, que nós precisamos. Deus vê, Deus sabe. Então com Ele podemos falar tudo. E precisamos abrir os nossos ouvidos para a gente escutar tudo. Mas há pessoas que não discernem a voz do Senhor. Ou que quando discernem, fogem da voz do Senhor, não querem ouvir o Senhor. Existem outras pessoas que rejeitam a voz do Senhor, que argumentam, que racionalizam, que não querem obedecer. Mas há também aquelas pessoas que simplesmente não ouvem, não conseguem ouvir. Então, se Deus falar ao seu coração hoje, não perca essa oportunidade. Por isso que antes mesmo de começar a palavra, eu falei, esteja em oração. Não deixa sua mente ir para outros lugares, não. Fale com o Senhor. Aqui é lugar onde a presença do Senhor se manifesta, amém? Ele se manifesta lá na sua casa, qualquer dia, qualquer hora, a hora que você quiser, amém? Mas aqui nós não nos reunimos para outra coisa, senão para falar com Ele em gratidão, em adoração e para ouvir a voz dEle. Se nós sairmos da nossa casa e voltarmos sem ouvi-lo, nós perdemos a nossa viagem. Então abra o seu coração. Em Hebreus 3,15 nós lemos aquela lembrança do que Moisés disse ao povo. Se o Senhor falar com você hoje, não endureça o seu coração. Se você ouvir a voz do Senhor, abra o seu coração.
coração. E em Apocalipse 3, 20 e 21, nós vemos Jesus batendo na porta do coração. Jesus está à porta, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir eu batendo na porta e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com ele. Eu vou ter um momento de comunhão. Isso é maravilhoso, meus queridos. Deus quer falar conosco. Então, primeira coisa, para nós usarmos a flecha da vitória do Senhor, para nós sermos essa pessoa, é reconhecer o tempo da oportunidade de Deus, que pode ser hoje, amém? A segunda coisa é permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Nós vemos que há uma sequência aqui, igual eu falei no começo, dá a impressão, né, que Eliseu fez um teatro. Eliseu fez todo um ato ali para poder demonstrar uma realidade espiritual. Creio que muitos irmãos já ouviram a expressão ato profético. A Bíblia tem muito sobre isso, muitas situações como essas, em que os profetas, eles mostravam uma coisa de forma física, visível, para significar verdades espirituais. E aqui nós vemos que no versículo 16... olha o que Eliseu fez. Depois que Jeoás pegou o arco e empunhou o arco, né, ele colocou o arco em posição de atirar a flecha, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Isso é muito interessante, meus queridos, porque as mãos de Eliseu já deviam estar fracas e cansadas. Eu fiquei imaginando a cena, talvez ali o rei todo com aquele porte e roupa de rei, Eliseu talvez ali com uma veste simples, né, de uma pessoa doente, deitada, sendo ajudado, quem sabe, por um servo, por um discípulo dos profetas ali, e o rei pegando a flecha, todo poderoso para poder atirar, e Eliseu colocando as mãos sobre as mãos dele para poder, como se estivesse ensinando ele a atirar. Os reis, obviamente, eram treinados na guerra. Não tinha míssil nem metralhadora, o que tinha era espada, arco e flecha. E eles sabiam fazer isso muito bem. Os reis naquela época, eles entravam no meio da batalha, muitas vezes estavam em carros, né, poderosos para correr ali no meio de todo mundo, e eles usavam arco e flecha. O rei sabia muito bem como atirar, mas Eliseu colocou as mãos sobre as mãos dele, e aquilo tinha um significado. O significado de quê? De que Eliseu estava representando Deus, orientando, direcionando as mãos do rei para o rei atirar. O rei pode ter sentido muitas coisas naquele momento. E muitos de nós, quando recebemos algo de Deus, ou quando temos que fazer algo no nosso governo, no nosso domínio, muitas vezes nós sentimos também que não precisamos deixar Deus guiar algumas áreas da nossa vida. E o Senhor nos chama a uma entrega total. Nós queremos nos desculpar na autossuficiência, dizendo que nós já sabemos muito bem o que fazemos. Nós queremos nos desculpar muitas vezes em sermos influenciados por outras pessoas, senão Deus. Às vezes nós somos teimosos mesmo e queremos fazer do nosso jeito. Outras vezes nós nos sentimos muito culpados por causa dos nossos erros e fugimos do Senhor quando Ele quer nos ensinar, quando Ele quer nos direcionar alguma coisa. Fugimos de pessoas, fugimos de lugares por causa da culpa que sentimos. Mas a mão do Senhor quer estar sobre nós. Ele quer ser aquele que é a nossa suficiência. Ele quer ser aquele que nos influencia totalmente para um caminho de vitória. Ele quer nos ensinar os caminhos. Quantas vezes eu e você já erramos, já começamos uma coisa muito bem e de repente quando a gente viu, a gente fez do nosso jeito e avacalhou tudo. Agora, quantas vezes você já viu Deus errar na sua vida? Quantas vezes eu já vi Deus errar na minha vida? Deus não erra. Nós precisamos aprender a depender dEle. E quanto à culpa, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus de perdão, um Deus de graça. E nós devemos correr para Ele, até porque durante essa palavra, você pode pensar em várias vitórias que você quer para a sua vida, mas não há vitória maior do que ser filho de Deus, do que servir a Ele, do que ser restaurado por Ele nas nossas dores, nas nossas preocupações, nas nossas dificuldades, sermos transformados. A maior vitória que um ser humano pode ter, não é apenas as conquistas dessa terra, mas é voltar para Deus, é voltar para pessoas significativas, é estar no lugar onde Deus quer que esteja. Então, nós precisamos permitir que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. Precisamos também, meus queridos, aprender o caminho da obediência
passo a passo. Olha quantas ordens existem nesse texto, né? A partir do 15, olha só. Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Aí Jeoás pegou. Aí falou: empunhe o arco. Empunhou. Foi lá e pôs as mãos em cima das mãos dele. No meio disso tudo, abra a janela que dá para o leste. Algumas versões até dizem, né, que dá para a Síria. Aí foi lá e abriu a janela. E aí disse: atire. Não seria mais fácil, né, falar assim: abre a janela ali e atire? Ou então atire uma flecha. Mas houve um caminho, houve um percurso. São verdades espirituais que refletem para as nossas vidas hoje. Era uma palavra, uma mensagem para Jeoás, mas fala para nós, para o nosso coração. Eram várias ordens seguidas, um caminho de obediência, detalhe por detalhe, momento por momento, passo a passo. Não era só atirar uma flecha, mas era pegar o arco no momento certo, se preparar no momento certo, abrir a janela certa no momento certo. Era também atirar a flecha na direção certa e no momento certo. Eu sei que se você está aqui na igreja, num culto nessa noite, se você está nas redes sociais nos acompanhando, é porque você tem um desejo sincero de fazer a vontade de Deus. É porque você busca conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E isso é maravilhoso. Ninguém faz isso em você a não ser o Espírito Santo. Saiba que o Espírito Santo age em você, te dando esse desejo de conhecer sobre Deus. Mas uma verdade é, meus irmãos, que muitas vezes no nosso desejo de fazer a vontade do Senhor, a gente acaba, metendo os pés pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois, por não compreender que a obediência a Deus vai se dar passo a passo. Não é só fazer o que Deus quer, mas é fazer o que Deus quer, quando Deus quer, como Ele quer, na hora que Ele quiser. E isso envolve uma entrega de autonomia, porque nós geralmente não gostamos de esperar. E para você ouvir uma ordem como essa, você precisa esperar e ouvir. A espera envolve o silêncio. Eu glorifico a Deus quando Deus me dá uma direção rápida, né? É maravilhoso. Mas muitas, e na maioria das vezes, Ele nos faz esperar no silêncio dEle. Nós precisamos então, durante o silêncio, nos humilhar e entregar a nossa autonomia. Não dá para fazer nada enquanto Deus não der uma direção. Não dá para fazer nada enquanto Deus não falar. Deus não nos revela todos os detalhes de uma só vez. Deus não dá um mapa pronto. O mapa de Deus é meio mágico, vamos dizer assim. Tá só um pedacinho assim, ó. O resto do caminho, nós não sabemos bem como vai ser. Por isso, nós precisamos de fé. Vocês lembram de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não tinha GPS, não tinha localização enviada via WhatsApp, você apertar lá e já saber quantos minutos ia demorar para chegar. É uma caminhada de fé. É interessante que no nosso país, para nós aprendermos a dirigir, não é suficiente uma videoaula. Não é fácil. Você tem que submeter a todo um processo, não é mesmo? De sentar do lado daquela pessoa, do instrutor, dele de dar todas as direções, além da parte teórica anterior. Para ser uma flecha da vitória, para tirar uma flecha da vitória, nós precisamos aprender a seguir o Senhor passo a passo. E mais do que seguir, do que esperar as ordens e ouvir as ordens, entregando a nossa autonomia a Ele, é também nós obedecermos. Porque dentro desse ponto aqui de aprender o caminho da obediência passo a passo, existe muitas vezes na nossa vida o fenômeno da gente escutar, ouvir, saber o que Deus quer, mas não fazer, não obedecer. Isso é algo que nós precisamos quebrar na nossa vida. É um limite que nós precisamos romper. Nós precisamos ter fé que quando o nosso Deus fala algo, Ele se responsabiliza. Ele vai cumprir. Ele sabe o que vai acontecer. Se Ele te deu uma ordem, se Ele te deu uma direção, cumpra. Seja obediente. A obediência, ela precisa ser imediata e completa. É assim que eu ensino para o meu filho. Tá difícil, viu? Tá pouco difícil, não. E eu entendo o amor de Deus por mim e por você nessa hora, porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir de ensinar o meu filho o caminho da obediência. E o nosso Deus também não desiste. Ele nos perdoa e Ele nos ensina, e Ele quer nos ensinar nesse caminho.
Jeoás, ele chorou ali diante de Eliseu. Quantas vezes nós também choramos diante de Deus e falamos: oh Deus, me dá uma resposta, me dá uma direção, me ajuda. E aí a gente faz votos, fala: a partir de hoje eu vou orar, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, a partir de hoje não aquilo outro. Mas como tem sido difícil obedecer. Entrega a sua autonomia ao Senhor, meu irmão. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia numa pequena coisa hoje. Eu já contei há bastante tempo essa experiência aqui na igreja, mas é uma experiência que eu sempre lembro dela, porque teve um dia que eu acordei de manhã, já tem uns 4 anos isso, que eu acordei de manhãzinho e fui lá fazer o meu ovo, que eu gosto de comer ovo de manhã, e na hora que eu fui quebrar o ovo, eu coloquei, nutricionistas, não me escutem, coloquei o bacon para fritar, e aí eu fui lá quebrar meu ovo, e eu ouvi dentro de mim uma voz dizendo: esse ovo está podre. E sabe o que eu fiz, Franciane Pedrosa Braga? Quebrei o ovo lá no bacon. E aí, na hora, eu falei: oh Jesus, era o Senhor? Distrações. E aí, na mesma hora, ele falou comigo. Ele disse assim: se você não consegue me obedecer nas pequenas coisas, como você vai me obedecer nas grandes coisas? E aí foi aquela hora, né, que você chora na beira da pia, pede misericórdia e ainda agradece, porque tinha mais bacon e tinha mais ovo. Desse dia para cá, irmão, sinceramente, eu não quebro mais o ovo direto da panela, ouvindo ou não ouvindo. Foi algo que me marcou. Foi algo que me ensinou a respeito da obediência. Eu me tornei uma pessoa obediente do dia para a noite? Claro que não. É um processo. Eu não sou diferente de Henri. Eu estou aprendendo ainda. E tem muito dia que eu só vou ver depois que Deus está falando, mas eu não desisto, porque eu quero aprender o que Deus tem para a minha vida, e eu quero ser uma flecha usada pelo Senhor, eu quero alcançar os propósitos dEle para mim, e Ele não tem propósito só para mim, porque eu posso usar um microfone, Ele tem propósito para você. Ele me posicionou aqui dentro dessa igreja de uma forma, e eu assumi essa posição, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua família, você tem uma posição que ninguém mais pode ocupar. Eu não posso ir lá e fazer nada pelo seu casamento, não posso ir lá e fazer nada pelo seu ambiente de trabalho, eu não posso fazer nada pela rua que você mora, mas você que está lá, uma pessoa que decidiu obedecer ao Senhor, Ele vai falar com você o que fazer, e Ele vai te responder e vai dar os resultados, amém? Outro requisito é entender que a vitória é de Deus. No versículo 17, nós lemos: Eliseu, depois que o rei atira aquela flecha pela janela, na direção, né, da Síria, com certeza, a gente sabe que pelo contexto o rei compreendeu que dizia respeito àquela vitória militar, né? Não foi um míssil, né, que saiu dali e foi atingir a Síria, mas dizia respeito a uma vitória que Deus ia dar naquela área específica, porque o povo de Israel estava sendo sempre oprimido, subjugado pela Síria, vinham e atacavam, pegavam cidades, era uma confusão. E nesse momento Deus dá uma resposta, dá uma direção. Há uma flecha de vitória de Deus para ser usada por você. E é necessário entender que é a vitória do Senhor. As pessoas podem ser a flecha, podem ser o portador do arco e da flecha, mas a vitória sempre é do Senhor. Não é resultado da nossa liturgia, da nossa forma de agir, da nossa religiosidade. É porque eu orei, é porque eu jejuei, mas é porque o Senhor anda conosco. Não é porque eu fiz uma estratégia brilhante, porque eu fui muito criativo, ou porque eu consegui manipular as situações de alguma forma, não, mas é porque Deus agiu. E sempre foi assim na Bíblia: 5 pedrinhas, um pedaço de pau para enfrentar um gigante. Seguir uma nuvem no meio do deserto para chegar até uma terra prometida. Seguir uma estrela no céu para encontrar um bebê Cristo. Marchar e gritar para derrubar muralhas. Abrir os portões e colocar antes do pelotão de batalha toda uma orquestra, uma equipe para louvar e adorar. 300 homens contra 100.000 homens que quebraram jarros de barro e gritaram numa noite. Tomar 7 banhos para ser curados. Há muitas referências na Bíblia que nós vemos como Deus deu vitórias de onde não tinha explicação. Simplesmente. Mas por quê? Porque a vitória é do Senhor. Quando nós entendemos que a vitória é do Senhor, nós enfrentamos as nossas batalhas com os joelhos no chão, com os ouvidos atentos, esperando as ordens e prontos para obedecer. A nossa vitória depende do derramamento da graça do Senhor.
Não é o que eu e você simplesmente fazemos, mas é o Senhor derramando a sua graça, falando conosco, nos dando orientação e nós obedecendo. E Ele vai dar a vitória. Amém? O último requisito que eu gostaria de dar nessa noite para sermos essa pessoa que é usada por Deus para sermos a flecha da vitória do Senhor, é discernir que o tamanho da vitória depende de você. Preste muita atenção nisso. Essa é a parte do texto que mais me deixou assim, intrigada. É a partir do versículo 18. Olha só, o que o nosso profeta Eliseu fala. Ele diz assim: depois que já tinha tirado a flecha, essa primeira parte toda que falamos, ele disse: pegue as flechas. A Bíblia não conta quantas, né? Eu fiquei lá nas minhas pesquisas, até tentando descobrir quantas flechas tinha numa aljava naquela época. Não descobri. Descobri que tem muita gente que pratica arco e flecha hoje em dia. Existem aljavas para 20, para 15 flechas. Não sei. Talvez o rei mesmo portasse a sua flecha e a sua aljava ali, o seu arco, o seu equipamento. Ou então, talvez, um servo, né, um soldado que o acompanhava na comitiva, tinha ali muitas flechas. O rei pega as flechas e então Eliseu diz: atire contra o chão. E o rei faz isso 3 vezes e para. Aí no versículo 19 diz: então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Essa parte do texto me deixou muito intrigada. O que o profeta queria dizer com isso? Uma coisa eu tenho certeza: se tivessem dito para o rei Jeoás que o tanto de flecha que ele jogasse no chão, que ele batesse, que ele quebrasse, ia ser o tamanho da vitória, ele estava até hoje lá batendo flecha no chão. Tenho certeza, todos nós. Mas na verdade, o que esse texto quer nos trazer é que o tamanho da nossa vitória tem muito a ver conosco, com a nossa atitude. O tamanho da nossa vitória depende de nós. Parece até uma contradição, porque Deus é tão grande e a gente acabou de não falar que a vitória é dele. Sim, meu irmão, a vitória sempre é do Senhor. A honra é dele, quem faz é ele. Porém, eu e você estamos numa posição crucial para determinar o tamanho da nossa vitória. Se fosse você, e se você não conhecesse essa história, e alguém falasse com você: pega as flechas aí e bate no chão, quantas vezes você bateria? Talvez bateríamos até uma só, né? Sou obediente, vou lá e pá, bati. O rei bateu 3 vezes, mas não foram vezes suficientes. O profeta Eliseu, então, ficou bravo com ele. E falou ele: olha, se você tivesse batido mais vezes, 5 ou 6, você teria acabado com eles, acabado com esses inimigos. Mas Deus vai dar a você apenas 3 vitórias. Essa figura traz para nós que a nossa vitória, ela depende do tamanho da ousadia da nossa fé. Eu estou dizendo para você hoje que você tem uma posição diante de Deus, diante da sua casa, diante do seu trabalho. Mas qual vai ser a sua postura após ouvir isso? Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Se você entende que você está num lugar onde a palavra de Deus é pregada, o que você vai fazer com essa palavra? Vai colocar ela dentro do bolso, vai colocar ela aí na sua mente, no seu reservatório, e não vai usar? Não vai acreditar que Deus quer usar você? Quantas vezes você pode atirar uma flecha por causa do que o Senhor disse? Ele disse que a flecha é a vitória dele. Ele disse que ele vai dar a vitória até acabar com os inimigos. A ousadia de fé é algo que nós precisamos cultivar no nosso coração. O nosso Deus é infinito, e quanto mais você ousar na sua fé, mais Deus vai usar você como flecha da vitória. O tamanho da nossa vitória também, meus irmãos, vai estar muito ligado ao tamanho da nossa fome espiritual. Se você se satisfaz com pouco, você vai ter pouco. Quanto mais você buscar de Deus, mais Ele tem para te dar, porque Ele é infinito, Ele é inesgotável em graça. Então o segredo para alcançar a vitória é buscar. O tamanho da sua fome espiritual vai determinar o tamanho da vitória que você quer alcançar. E Eliseu era alguém que tinha autoridade para falar isso, porque quando Elias estava prestes a ser levado por Deus, Eliseu disse: eu quero porção
dobrada do teu espírito. E ele recebeu. O que você quer? Talvez você olhe para algumas pessoas, para algumas vidas e se compare. Não caia nessa armadilha, a comparação é a inveja. Não caia nessa armadilha. Mas se você, por outro lado, consegue, com a graça do Senhor, ter pureza para se inspirar em alguém, eu queria te convidar a pensar em porção dobrada. Porque Deus não tem para você o mesmo que Ele tem para outra pessoa, não. Ele tem além, Ele tem mais, Ele tem aquilo que é seu, Ele tem aquilo que é para você, Ele não tem aquilo que é do outro. Então não se conforme em ter uma vida rasa. Se você ora, nós não estamos falando da quantidade de tempo que você ora, do tanto de Bíblia que você lê, mas nós estamos falando de profundidade, de acreditar, porque, irmãos, é possível ler a Bíblia e não acreditar, é possível orar e não ter fé. Nós precisamos pedir ao Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha frieza espiritual. Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. Irmãos, não é fácil não. Contei isso para alguém outro dia, mais uma aí do Espírito Santo. Eu vou começar a ficar repetitiva, tá, gente? Porque de vez em quando eu vou contar as mesmas coisas. Já que eu estou vindo pregar mais, me aguentem aí. Irmãos, um dia eu estava com tanto sono, orando de manhã, tanto sono, que por fim a minha oração foi: Jesus, foi mal, vou dormir. Tem misericórdia de mim. Só que aí eu me levantei do percurso do quarto que eu estava orando até o quarto que eu durmo, eu parei para ir no banheiro. E como uma boa humana, eu estava com o meu telefone. Ao me sentar com o meu telefone, eu entrei numa rede social para dar aquela conferida no bom dia dos irmãos, né? Quando eu entrei na rede social, irmãos, não deu 30 segundos, eu estava acordada. Na hora eu fiquei assustada. No meu susto, o Espírito Santo falou comigo: isso não é sono, minha querida, isso é carne. Você não consegue me buscar. Sinceridade, é com muito temor que eu falo isso, gente. Muitas coisas na minha vida eu não alcancei ainda porque eu não quis, porque eu não fiz, porque eu não agi, porque eu não mudei, porque eu acho que o pecado é bom, porque a minha iniquidade não me faz chorar. Porque eu sou essa pessoa e eu continuo sendo, mas eu não quero ser assim para sempre. E o meu clamor diante do Senhor tem sido: Senhor, cura a minha iniquidade, perdoa o meu pecado. Está difícil demais, Jesus, eu continuo não amando, eu continuo não perdoando, eu continuo não sendo fiel. Eu falo que eu vou buscar e eu não busco, eu não quero ter essa vida, eu não aceito isso na minha vida, porque eu não vou ser rasa. Eu não vou passar por essa terra sem fazer diferença na vida das pessoas. Eu não vou passar pela minha vida aqui inteira e chegar para o Senhor de mãos vazias. Eu sei que o Senhor vai me receber. Eu sei que não é nada que eu faça que vai agradar o Senhor. E eu sei que as pessoas verem que eu faço alguma coisa não é importante, mas eu quero, Pai, eu quero ser alguém que realmente é uma flecha. Nós cantamos, né? Aquela música bonita. Quero ser uma flecha. Eu quero ser usado. Irmãos, na sua vida você tem um papel principal. Talvez na sua casa, como durante alguns anos eu me vi, você fosse a última. Você não fosse a pessoa. Talvez você se vê assim, né? Eu não sou tão interessante, eu não sou tão gente boa, eu não sou tão bonito, tão bonita, eu não vou fazer diferença, tá suficiente ser como todo mundo. Eu queria te chamar hoje para sair desse lugar e para ir além. Falamos aqui então sobre 5 pontos. Para sermos essa pessoa que Deus usa como flecha, para atirarmos a flecha da vitória do Senhor, precisamos reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. O tempo está passando. Pode parecer que não, mas eu tenho 35. Vacinei sexta-feira e o tempo está passando. Amanhã eu vou ter 40, depois da manhã 50, 60. O tempo está passando para você também. O tempo de fazer estágio, de achar que você não é crente, que não precisa de pedir perdão, passou. A hora é agora. A hora de aceitar é agora. A hora de compreender quem é Jesus é agora. A hora de pedir perdão é agora. A hora de amar mais, de fazer diferença é agora. Primeiro ponto, reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Segundo, permitir que as mãos do Senhor estejam sobre as suas mãos. Tudo que você fizer, confia, acredita. Acredita. O Senhor não manda o quebrantado embora, não. O Senhor, Ele ouve a sua oração.
Se você quiser, Ele vai pôr as mãos sobre as suas mãos. Ele vai te direcionar para onde que você vai atirar. Ele vai te usar. Terceiro, escute. Aprenda o caminho da obediência passo a passo. Obedeça passo a passo. Deus vai falar. Pode ser que Ele fale tudo num dia, ou uma coisa num dia, outra coisa no outro. Daqui a 2 anos Ele te dá outra direção. Escute e obedeça. Entenda que a vitória é de Deus. Entenda que é Ele que faz. Seja grato. Seja fiel. E, por último, discirna, compreenda, entenda que o tamanho da vitória depende de você. Quais são as suas batalhas? No começo lá eu falei para você dizer para o seu colega aí do lado, né? Você vai vencer até acabar com eles. Quais que são as suas batalhas? Onde você se encontra hoje? Queria te convidar a fechar os seus olhos e pensar sobre isso. Quais são as suas batalhas? Sei que talvez pensando sobre as suas batalhas, você vai pensar em pessoas. Mas eu queria que você deslocasse os olhos das pessoas e pensasse nos sentimentos envolvidos, nos problemas práticos. Quais são as batalhas? Pense também agora, quais são os seus sonhos? O que você sonhou para a sua vida? Agora que você já tem 30, agora que você tem 20, agora que você tem 40, o que você sonhou para a sua vida? O que você ainda sonha para a sua vida? O que foi que Deus já te falou que Ele ia fazer? O que foi que Deus prometeu para a sua família? O que foi que Deus prometeu para você? Que palavra que Ele já liberou a seu respeito? Quais são os seus sonhos? Pode pensar na casa, no carro, mas pensa nas pessoas também. Pensa em você. Qual sentimento você queria ter hoje? O que você queria ter dentro de você hoje? Queria te convidar a ficar de pé. Faça a sua oração ao Senhor nesse momento. Faça a sua oração ao Senhor. Pai. Oh, Paizinho. Como nós precisamos, Pai Santo, de Ti. Pai, nós queremos reconhecer que hoje, Pai, é um dia que o Senhor fez para nós voltarmos os nossos olhos ao Senhor. Pai, hoje é um dia que o Senhor fez para nós pensarmos em Ti. E nós reconhecemos, Pai, o Seu poder sobre nós. Reconhecemos que toda vitória em nossas vidas é Tua. E nós queremos viver para a Tua glória. Reconhecemos que hoje é um tempo de oportunidade. E eu quero pedir ao Senhor que venha no fundo do nosso coração, no interior de nós, e quebre algumas barreiras, rompa alguns limites, para que possamos reconhecer o Teu agir em nossas vidas, e que possamos desejar o agir do Senhor em nossas vidas. Pai, nós queremos levantar as nossas mãos ao Senhor, e dizer, Pai Santo, que nós precisamos de Ti, precisamos da Sua orientação passo a passo. Pai, precisamos do Senhor para fazer todas as coisas da nossa vida. Precisamos do Senhor para levantar e andar, para trabalhar. Nós não sabemos como falar com as pessoas. Nós ainda não sabemos amar. Como precisamos da Sua orientação. E nós queremos Te obedecer. Tira de nós todo medo, Senhor. Tira de nós todo medo, Pai Santo. Tira de nós tudo aquilo que nos impede, todo espírito de morte.
todo espírito de escuridão, de trevas, todas as mentiras do inimigo, que tantas vezes querem nos colocar num lugar que é distante da vontade do Senhor, que não é o que o Senhor fez para a gente ser. Nós queremos, Pai, ser pessoas usadas por Ti nessa terra, queremos abençoar a nossa casa e família. Oh Deus, nos quebranta nessa noite. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Vamos pedir. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça a Ele, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça a Ele, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que você possa ir para a sua casa como um farol nessa noite, porque você é luz desse mundo. Que você pode ser aquele que faz caminhos, que faz acessos onde não existe, uma ponte sobre as águas turbulentas dessa vida. Que você possa ser uma flecha que acerta o alvo, um abrigo no meio do deserto em que se encontra o seu coração, o coração dos seus familiares, dos seus amigos. Que em qualquer hora e em qualquer lugar, e que hoje o Senhor possa te encontrar como alguém que pode ser usado pelo Senhor, porque Ele te fez para isso. Amém? Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus te abençoe e te dê a paz. Que você pegue o arco e a flecha, que você empunhe o arco e a flecha, que você sinta as mãos do Senhor sobre as suas mãos, que você abra a janela, que você atire para o lugar certo e que você seja flecha da vitória do Senhor. Amém? Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.